Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós iremos falar de um tema bem delicado, mas também muito importante, que é superando a perda de pessoas amadas. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração, com saudades de rever sorrisos e palavras amigas que silenciaram. Se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te atenderam na vida maior. Ou seja, quando algum ente querido desencarna, claro, tem aquele momento triste, tem aquela saudade, é como se tivesse tirado um pedaço de nós. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um pai, uma mãe, um filho, pode ser um marido, uma mulher, pode ser quem for, um amigo bem íntimo. Mas o que nós estamos trazendo aqui é que nós temos que não nos atormentar com aquela suposta perda, porque aquele espírito, aquela pessoa não está morta totalmente. O corpo morreu, mas o espírito, a pessoa que habitava o corpo, está viva. É um consolo para todos nós saber que alguém que nós amávamos tanto ainda está vivo e que um dia nós podemos nos encontrar com ele ou com ela, certo? Por isso, vamos orar, vamos pedir para Deus, para os bons espíritos, para Maria, para que possa nos ajudar a superar essa suposta perda. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama na alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos. Ou seja, se no momento de chorar, você sente aquela dor, aquela saudade, chore, chore. Mas lembre-se de não se deixar levar pelo aquele sentimento, certo? Não se deixe levar pelo sentimento. Arranje forças pelo amor que você sentia e sente ainda pelaquela pessoa que se foi. Certo? Porque tenha fé em Deus, tenha fé na vida, porque todos nós conseguimos vencer e superar uma perda de uma pessoa amada, que só disse até logo. Certo, meus irmãos? Na questão do 149 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: em que a alma se transforma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Isso aí, a pessoa, quando perde o corpo, desencarna, ela volta a ser o que era antes. Todos nós voltamos a ser espíritos. Certo? Próxima questão. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Os espíritos respondem: sim, não a perde jamais. O que seria se não a conservasse? Ou seja, quando a pessoa desencarna, ela não perde a sua identidade. Ela continua sendo quem ela foi, quem ela era aqui na Terra. Certo? Continuando a 150A. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais, resposta, nada mais que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargor, segundo o emprego
que fez da vida. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 3. Essas questões. Lá tem, para quem se interessar, independentemente de você seja a sua religião, já é livre e disponível para você entender um pouco melhor e compreender. E consolar, quem sabe consolar a perda que você teve, certo? Mas Luiz, é muito triste, é muito forte a sensação. Sim, a sensação da perda de uma pessoa temporariamente é, é muito é muito triste. Mas Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Se é tempo de chorar, vamos chorar. Mas não nos deixar levar pelo sentimento de tristeza. Porque senão, se exceder demais, pode virar, a pessoa pode entrar num estágio de depressão. E contanto que nós devemos aprender a superar. Mas como é que a gente pode superar? Não é de uma hora para outra. Isso aí é lógico, mas é com o passar dos dias. Com a consciência de que ninguém morre, apenas muda de um plano material para um plano espiritual. É como viajasse para um outro país. Você tá com uma pessoa aqui, de repente ela ou você tem que viajar para outro país mais distante. Aí, de repente, tem que voltar por ela não era daqui. O lugar dela era lá, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí, ela tinha que voltar para o lugar de origem. Entendeu? Deu para entender? Pois é. A morte torna a vida tão importante. Por quê? Porque vamos morrer. Precisamos falar hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho, o pai, a mãe e o amigo, reconciliando-se com os inimigos. Temos de ser generosos, caridosos. Hoje, devíamos procurar ser felizes hoje. Se acreditarmos que viver é só comer, trabalhar, comprar e pagar contas, a morte da pessoa amada será desespero, sem remissão. Não nos conformamos e não acreditaremos em mais nada. Ou seja, nós temos que ter uma consciência que a morte é como uma porta para outro país, outro lugar, de onde todos nós viemos, para onde todos nós retornaremos. Então, a única coisa que morre é o corpo, certo? Todos nós passamos por isso um dia. Todos nós perdemos temporariamente uma pessoa querida um dia. Eu, você, todos nós. Cabe a nós aprender a superar com o passar dos dias, com a resiliência, com a fé em Deus, em Jesus Cristo, a autoconfiança, saber superar aquela perda temporária daquele ente querido. Certo, meus irmãos? Alegrai-vos, pois então, ao invés de vos lamentar, quando Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, não há egoísmo em desejar que ele fique para sofrer convosco? Não há um certo egoísmo nosso? Compreende-se essa dor entre aqueles que não têm fé em que vem a morte, a separação eterna. Mães, sabeis que vossos filhos, bem-amados, estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos, ou seja, o espírito, vos envolvem
em seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças embriagam-lhes de alegria. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, para quem se interessar também pesquisar. Bem, meus irmãos, todos nós devemos compreender e aceitar, mas com a consciência de que um dia nós reencontraremos aquela pessoa amada. Ah, Luiz, mas não está sendo muito radical, não? Não, porque é a realidade, é a nossa realidade. Mas aquele que tem fé e esperança e acredita em Deus, que um dia ainda vai reencontrar aquela pessoa amada que se afastou temporariamente, consegue alcançar e consegue superar aquela perda temporária. Certo? A morte prematura, frequentemente, por exemplo, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das maneiras, das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Portanto, quem desencarna na flor da idade não é vítima da fatalidade, apenas não sendo mais útil sua permanência no orbe. Ou seja, vamos supor um caso de uma criança que desencarna na flor da idade. Aos nossos olhos é uma injustiça, não é? É uma injustiça. Mas se nós pensarmos desse jeito, é como nós falamos agora. Nós não podemos pensar desse jeito, porque senão nós que estaremos sendo radicais, desesperançosos. Nós temos que, Luiz, mas é muito ruim, muito triste perder um filho. Lógico, com certeza. Deve ser horrível perder um filho na flor da idade, não ver ele crescendo. Mas, de acordo com a visão espírita, ele pode estar no bom lugar. Às vezes, Emmanuel fala numa mensagem que, às vezes, muitas das vezes, o espírito ele desencarnou cedo demais na vida passada. Aí, nessa vida, ele vem, completa até uma determinada idade, na adolescência. Aí, desencarna de alguma doença, por exemplo. Ali, ele poderia ter continuado? Sim, mas para nós entendermos um pouco mais, quando nós reencarnamos, nós pedimos, nós escolhemos o dia para vir para cá e o dia para voltar. E ainda mais quando a nossa missão é rápida. Que quando nós chegamos aqui, nós não nos lembramos, não é? Mas o que eu estou querendo deixar aqui na mensagem é que todos nós devemos aprender a superar os nossos medos, as nossas perdas temporárias, porque aquele parente, aquela pessoa amada para você é muito importante. E eu acredito que você é forte para poder superar esse momento. E eu tenho certeza que você tem fé em Deus. Independentemente da sua religião, você tem fé em Deus. E tem esperança. Porque quem tem fé em Deus tem esperança. E acredita no mundo melhor. E que um dia vai se reencontrar com aquela pessoa amada. Então, é só um até logo. Não é um adeus. A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela é ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Uma coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, tudo na vida passa.
Tudo na vida passa. Certo? A doutrina dos espíritos fala que a morte, assim como o nascimento, são transições entre os dois planos da vida. O plano material, onde estamos, e o plano espiritual, de onde viemos e para onde vamos. A vida após a morte, no Espiritismo, é um fato incontestável, que nos consola pela certeza da continuidade da existência. Ou seja, não morremos nunca. O corpo sim, o espírito, ou seja, nós, não. Nos ajuda a entender que a vida não acaba no túmulo e que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova etapa. Por isso, fica a dica aqui. Vamos aprender a superar. É difícil? Os obstáculos são difíceis. São um pouco tristonhos, mas nós temos, pelo amor que nós sentimos pela pessoa que se foi, disse até logo para nós conseguimos superar. Nós não vamos esquecer, isso nunca, mas vamos sempre lembrar dessa pessoa com as boas lembranças, os bons momentos que vivemos com ela e que um dia nós nos encontraremos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui nos comentários o que foi que você achou do vídeo, achou interessante. Coloque seus comentários aqui embaixo desse vídeo, certo? Se você é novo no canal, se inscreva no canal e acione o sininho na primeira opção, onde tem todos, para receber as notificações, as próximas postagens que eu irei fazer em breve, certo? Um abraço forte, fiquem todos com Deus.